Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Fala Vereador. Este programa tem como objetivo aproximar a comunidade jaraguaense dos nossos vereadores. Este nosso bate-papo tem a participação dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Para o programa de hoje, nós temos um vereador idealista, não sonhador, mas que procura soluções e chama as responsabilidades para si. Ele nasceu no bairro Santa Luzia, porém viveu quase a vida toda no bairro Vila Lense. É filho da dona Jandira e do seu Alarico. É esposo da Sheila, pai do Eduardo, do Alarico e da Isabela. Começa agora o Fala Vereador com o vereador Jair Pedro. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado. É uma alegria estar aqui com essa gurizada. Vereadores, né? E vereadoras, é uma alegria. Durante todo o nosso bate-papo, o vereador pode ficar à vontade, tomar água, tomar café, interagir com a plateia e principalmente com você que nos acompanha. Vereador, nós ficamos sabendo que na sua infância o senhor era muito namorador. Inclusive, depois entraremos mais neste assunto. Mas ainda falando sobre a infância, nós gostaríamos de saber como era o vereador Jair Pedro aluno. Um péssimo aluno. Eu nunca gostei de estudar, André. Essa é a grande verdade. E que eu não sirva de exemplo para vocês nisso. Mas eu nunca gostei de estudar. Eu era da turma lá do final da sala. Ficava lá nas últimas fileiras, porque nas últimas fileiras sempre tem os mais arteiros, né? E final do ano era aquela loucura, muita oração, chamava pelos santos todos, decorei rezas, orações, pedindo para Deus ajudar no final do ano, porque no final do ano, nas provas finais, precisava de um monte de nota, era muita nota que precisava e aí era só oração, pedia para Deus ajudar. Mas durante o ano eu reconheço que eu era um péssimo aluno, não gostava de estudar, né? E sempre falo para os meus filhos não me terem como exemplo nos estudos, porque de fato eu não era um bom aluno. E final do ano era aquela agonia para tentar passar de ano e para não decepcionar os pais. E vereador, falando da turma do fundão, né, da sala, qual foi a experiência ou o que você pode compartilhar conosco de aprendizados da turma do fundão, de coisas que vocês faziam e que você guarda até hoje? A turma, assim, do final da sala, André, era a turma que se organizava para o recreio. Né? Nós passávamos a aula toda cochichando, conversando, para combinar o que nós íamos fazer no recreio. Né? E para combinar o que nós íamos fazer no caminho de casa. Porque no caminho de casa sempre tinha um campo de futebol, que por sinal hoje já não existe mais. Né? Aqueles campos, aqueles pastinhos, assim, que eram 2 traves. Né? Então nós organizávamos a saída da escola. Né? Quem ia pegar a goiaba no terreno do vizinho, porque não podia pegar, mas nós dávamos um jeito de pular a cerca para colher algumas goiabas, né? Isso era muito comum. Né? E no fundo da sala era o que a gente se reunia para organizar as artes. Né? E quem ia jogar peca no final, quem ia jogar... Eu acho que hoje não existe mais essa palavra peca, né? Era gude. Bolinha de gude. Bolinha hoje. de gude, mas antigamente era peca que a gente jogava. E fazia a boca com o calcanhar. Vocês devem lembrar disso aí da produção? Né? Fazia o calcanhar, a boca, e jogava a vera. Que vera quer dizer que valia. Né? E naquela época era muito curioso, André, porque tinha umas pecas que valiam mais. As carambolas, aquela peca carioca, que era uma peca colorida, que acho que aqui eles não vão lembrar, os vereadores aqui, mas era o que a gente fazia assim de organização de fundo de sala. Era o momento que a gente se organizava durante a aula, diga-se de passagem, não prestava atenção, e organizava e separava os times para jogar no recreio e também para no final da sala, como ia ser no caminho de casa. Que bacana, vereador. É bacana importante... nada, isso era só arte. Era só arte, a mãe e o pai brigavam com a gente todo dia.
Mas era uma das formas até de interação, né, com os colegas. Mas que era ali arte, dentro da sala. Verdade. Era arte, era. E como eu sempre falo para os vereadores mirins, eles possuem um caderno que eles anotam tudo que vai acontecendo aqui. Então anotem lá, não fazer bagunça, né? Ou combinar o que vai fazer no intervalo e no final da aula, durante a aula, e tá? Não pegar a goiaba do vizinho. E não pegar a goiaba do vizinho. Vereador, o Vitor tem uma pergunta para você falando sobre brincadeiras. Como eram os jogos e as brincadeiras nos tempos que você era criança? Era é mais ou menos assim o que eu falei agora há pouco, sabe, Vitor? Era jogo de peca, né? Futebol nós jogávamos muito, mas tinha muito campinho na época, que não tem mais hoje. Antigamente qualquer terreno tinha 2 traves, e se não tinha traves nós colocava 2 chinelos, né? Colocava 2 chinelos, né? E se era em casa, porque antigamente as casas da gente, André, eram casas de madeira que tinham um corredor, né? E era quarto para os 2 lados, né? E nós colocávamos os chinelos na sala, né? E a bola, o pai não tinha condição de comprar bola para a gente, então a gente inventava a bola. Era bola de meia, fazia 2, 3 amontoados de meia, passava uma corda, enrolava, era a bola da gente, né? Era uma bola que algo assim que a gente jogava muito futebol, né? Taco, um pouco menos, né? Peca era muito, mas peca geralmente não, mas ou se ganhava ou se perdia, porque a gente jogava vera, valendo. Aí num dia a gente tinha a peca e as pecas nós colocávamos todas dentro da meia, né? E era uma arte atrás da outra, porque a meia tinha que ter vindo de alguém, e certamente que era do pai, né? Então as pecas iam todas dentro da meia, né? E a gente jogava muita peca, muita bola, taco também, mas taco era problema porque geralmente quebrava alguma coisa, uma vidraça, quebrava alguma coisa, então o pai proibia. Mas a bola e a peca era mais frequente, assim, sabe? Era esse nossa prática de brincadeiras da gurizada, né? Da nossa época. Vereador, a Bianca quer fazer uma pergunta para você específica da hora do lanche. Quando não tinha a merenda que o senhor gostava, eu soube que o senhor levava pão com linguiça para a hora do lanche. Conta pra gente qual era a sua merenda preferida, que fazia esquecer o pão com linguiça. E conta como era a hora do recreio. Eu gostava da sopa, né? Da sopa de galinha, né? Que não é a sopa que tem hoje, que vocês comem, porque a sopa que a gente comia na época era aquela sopa com moela, com fígado, pescoço, né? E era galinha, tudo assim, galinha criada em casa, né? Assim que era vendida para as escolas na época. E era aquela sopa assim, com aquela camada gorda, amarela em cima. Era um sopão mesmo de galinha. Eu gostava muito de sopa. Mas quando tinha alguma coisa que a gente não gostava, eu levava muito assim, pão com linguiça, né? É uma comida que eu gosto até hoje, pão com linguiça. Só que antigamente, André, veja como é curioso isso. Nós tínhamos, na minha casa, onde eu moro hoje, onde meus pais moravam, a mãe tinha um forno de barro, um forno. E a mãe fazia 15, 16, 17 pães grandes assim, né? Só que quando eram as primeiras fatias de pães, era bom porque era molinho. Dava para comer, legal assim, porque era mole. Quando passava do 10º pão, a coisa começava a ficar feia. Porque daí o pão ficava duro, não tinha mais como comer. Aí o que o pai fazia? Éramos muito pobres na época. O que o pai fazia? A gente não podia perder aquele pão, mesmo seco e duro. A gente não podia perder. Aí o que a mãe fazia? Colocava uma fatia grossa assim, parecia aqueles tamanco, jogava no prato e a gente comia aquilo, Guto, com café preto e açúcar. Não tinha leite. Quando o pai recebia pagamento, o salário dele, que ele trabalhava na Colback, aí o pai conseguia comprar leite. Aí ele botava um pouco de leite para ficar mais fácil para comer. Então, assim, tinha esses fornos grandes de pão e a gente levava sempre pão com linguiça para a escola quando a gente não gostava da merenda. E era o pão, e o pão não tinha guardanapo, André.
Não tinha guardanapo. Aí o pão, a mãe colocava o pão dentro daquele pacote de leite que sobrava. O pacote, não tinha guardanapo para enrolar, ia dentro de um pacote de leite, né? A fatia de pão era muito grossa, a fatia, com uma camadinha bem fina de linguiça, porque era caro na época, e o pai não tinha recurso, né, para muita coisa, assim, de ter mais quantidade, né? Então, o pão com linguiça me acompanhou a vida. Eu posso dizer para ti, e falo isso com muito orgulho, sabe? Porque os meus pais tiveram muita dificuldade em criar os filhos. Éramos em 8 irmãos, tudo escadinha. Né? Quando nascia um irmão, estava um pouco grande, a mãe já estava esperando outro filho, né? Então era com muita dificuldade. Então o pão com linguiça, eu falo com muito orgulho, me acompanhou e ainda hoje, quando eu posso, eu compro um pão caseiro, né? E coloco uma linguiça lá dentro que eu acho tudo de bom. Né? Vereador, um dos nossos intuitos do programa Fala Vereador é aproximar tanto dos mirins, do nosso público, essas histórias importantes, histórias de vida, de trajetória dos nossos parlamentares jaraguaenses. Legal. E bacana você compartilhar conosco Legal. essas histórias. Vamos então voltar lá no início do nosso Fala Vereador, quando eu falava que o Jair Pedrealuno sofria por amor. Porque como falamos, né, você era muito namorador, inclusive presenteando as namoradinhas com objetos que o senhor pegava da sua mãe. Conte melhor essas histórias pra gente. Isso aqui vai dar problema certamente, né, André? Porque se a minha mãe não sabia disso, vai passar a saber. Né? Na verdade, André, como todo adolescente, toda criança, né, todo adolescente assim, na idade, eu tinha, né, os meus encantos, né? E claro que eu procurava ocupar o meu tempo. Muitos brigavam na escola. A turma da briga era muito grande lá. Brigavam, arrumavam treta, arrumavam confusão, e era uma turma daqui, uma turma da lá, brigavam. Eu procurava ser da turma do paz e amor, né? Tinha umas namoradinhas na infância, é verdade. Isso que tu fala que eu peguei emprestado da minha mãe, mas eu nunca mais devolvi, foi um brinco que eu peguei dela, e para dar para uma namoradinha que eu tinha, isso não sei se foi na 4ª ou na 5ª série, não me lembro, mas foi mais ou menos isso. Né? E essas coisinhas assim, porque era tudo bijuteria, né? Vivia sumindo. Né? E eu presenteava as namoradinhas, e era muito engraçado, sabe, André, porque nessa época, né, de 4ª, 5ª série, quando a gente terminava o namoro, ou terminavam conosco o namoro, comigo o namoro, parecia que o mundo ia acabar, parecia que a gente nunca ia mais ter ninguém que fosse igual àquela pessoa. Não, porque aquela pessoa é aquela pessoa que eu quero pro resto da minha vida. Aí passava uma semana, já tinha uma outra pretendente, né? Já tinha uma outra pretendente. Então eu percebi assim, naquela época foi uma lição, que mesmo quando a gente termina com alguma namoradinha ou algum namoradinho de vocês aqui, não é o fim do mundo. Né? Não é o fim do mundo, é um recomeço. Né? É um recomeço. E eu fazia de fato isso, tadinha da minha mãe tinha tão poucas assim bijuterias, tão poucas joias assim, porque, como eu falei antes, éramos muito pobres, assim, então o pai não tinha como presentear a mãe. E o que se presenteava muito, era sabonete. Se dava muito sabonete, assim, os casais, o marido dava para a esposa, meu pai dava muito para minha mãe sabonete. Naquela época tinha sabonetes, assim, muito simplesinhos, né? Que no começo cheirava, mas depois era uma catingueira, o sabonete. Ou então davam cerâmicas. Sabe aqueles bichinhos, assim, que bota na prateleira? Um gatinho, um ursinho, um bichinho de cerâmica, assim, né? E aquilo a minha mãe ganhava muito do meu pai, né? Mas que com o decorrer do tempo eu me encarreguei de dar fim porque eu não suportava ver tanto bicho na prateleira, né? Aí fui dando para as namoradinhas e, de fato, é uma história que é verdade, né? E peço aqui em público
desculpa para minha mãe, porque agora ela vai saber o que aconteceu com o brinco dela. Vereador, não queremos deixar você em maus lençóis, né, com a sua mãe, então... Já deixou. O programa vai transmitir esse pedido de desculpas, né, e tá tudo certo. Já deixou. Vamos continuar, então, a nossa conversa, deixando de lado essa história de namoro, da mãe, e agora avançando com o Cauã, que tem uma pergunta do que você gostaria de ser, né, quando crescesse. Vai lá, Cauã. Quando criança, o que o senhor gostaria de ser quando crescesse? Bom, quando eu era bem criança, naquela época, acho que como hoje também, a gente se baseia muito em super-heróis, assim, né? Quando eu era criança mesmo, né? E eu queria ser o Zorro. Para falar bem a verdade, eu queria ser o Zorro. Só que depois foi passando a idade e eu fui descobrir que cavalo custava muito caro. Aí eu me dei conta, André, que eu nunca ia conseguir ser o Zorro, porque eu nunca ia ter um cavalo. Aí eu desisti do Zorro. Aí eu passei a querer ser jogador de futebol, como muitos, né, sonham com isso. Só que meu pai me colocou assim numa condição de ter consciência, né, na época, e ele dizia assim, se você quiser jogar futebol, tu até pode tentar. Só que tu tem que ter assim em mente que pode acontecer alguma coisa contigo e pode ser que você não consiga viver do futebol. Então você tem que ter uma outra profissão. Porque pode acontecer, quem joga bola quebra uma perna, se machuca, nunca mais vai conseguir jogar futebol, nunca mais vai conseguir assim praticar esporte de alto rendimento, de alto nível, e pode ser que você não consiga viver do futebol, então tu tem que ter um plano B. E isso eu falava para os meus filhos, inclusive. Né? Se você quer ser isso, tenha em mente isso também. Porque pode ser que aquele sonho dê errado. E pode ser que dê errado mesmo. Né? E a gente tem que ter um plano B. Então, como eu queria ser futebol, mas também não era nada assim que dissesse, meu Deus, como ele é craque, não era isso. Né? Como ele era bom de bola, não era isso. Aí eu pensei assim, eu tenho que ter uma outra atividade para poder ter o meu dinheiro, ter a minha renda. Né? Foi quando eu abri o meu escritório de corretor de imóveis, né? Que eu sou corretor até hoje, atuo ainda, de forma um pouco mais modesta, é verdade, porque a vereança nos toma muito tempo, mas eu sou corretor de imóveis, mas na época eu queria muito ser o Zorro, quando muito pequeno, por conta do preço dos cavalos. Eu desisti e aí fui querer ser jogador de futebol, vi também que não dava certo, né? Mas essas eram as coisas que eu queria ser assim na vida quando criança. Vereador, a Laura Daniele quer fazer uma pergunta para você na área da inspiração. Nessa época de criança, quem era a sua maior inspiração? Quem inspirava mais o senhor? Quem me inspirava mais? Né? Assim, né? Normalmente quem nos inspira muito são os pais. Porque a gente quer ser aquilo que o pai é, se não na profissão, pelo menos como gente, né? Como homem, como mulher. Né? O meu pai já é falecido faz um pouco mais de 20 anos, né? Mas aprendi muito com meu pai. Vivi com ele, Deus me deu essa graça de viver com meu pai até os 30 anos de vida, mais ou menos. Né? Depois disso, a inspiração veio com a mãe, porque a mãe continuou sendo, né, o papel de pai, de líder, de alicerce, de estrutura. Né? Então a mãe continuou sendo. Né? Mas eu me inspiro assim muito hoje, inclusive. Né? Eu me inspiro em vocês, por exemplo. Né? Porque eu acho tão bacana a gurizada se mobilizando, se envolvendo, né? Buscando, né? Um ideal. Né? Os meus filhos, que têm um pouco mais de idade do que vocês, a minha Isabela, por exemplo, ela tem 18 anos. Né? O Alárico, ele tem 21, né? Mais ou menos. E o Eduardo tem 28. Eu me inspiro até hoje neles. Porque eu vejo eles tão idealistas, sabe, André? Tão idealistas, querendo transformar, né, o mundo, o sistema, né, a vida das pessoas. Então eu posso dizer assim que além dos meus pais, né, de inspiração, eu tenho, né, meus filhos
que para mim é uma inspiração. E quando eu falo dos meus filhos, eu vejo vocês. Né? Falo de vocês também, porque vocês têm idade de ser filho meu. Né? Eu tenho um filho de 28 anos. E essa geração, o que é, André? É 14, 15, 12. 16, 12. Então, tranquilamente poderia ter filho dessa idade. Né? Então eu posso dizer que vocês também me inspiram muito, né? Em fazer a coisa certa, em fazer a coisa assim, justa, né? E fazer a coisa do bem, que é o que vocês esperam, né? De quem vocês também se inspiram. Né? Essa é a grande verdade. Perfeito, vereador. Vamos falar sobre política? Então, vamos lá. Na sua primeira eleição para vereador, em 2008, o senhor perdeu o cargo de vereador por apenas um voto de diferença. Em 2012, na sua segunda eleição, recebeu 4.187 votos, tornando-o o vereador eleito de Jaraguá do Sul com o maior número de votos em toda a história da cidade, até hoje. Como foi que o senhor resolveu entrar para a política? E também fale para a gente um pouco como que foi em 2008 perder por um voto e 2012, 4 anos depois, ter sido o vereador mais votado da cidade. Veja só, assim, desde pequeno eu participava muito da vida política. Meu pai me botava na garupa da bicicleta para ir ver os comícios, né? Na época do candidato dele. Né? Então eu sempre tive essa motivação, assim, sabe? Essa coisa assim, eu quero um dia poder fazer alguma coisa a mais. Parar de reclamar e fazer. Né? Parar de reclamar e fazer. Né? E foi isso que eu botei na cabeça do meu pai para ter o apoio dele. Né? Quando eu fui candidato em 2008, que perdi por um voto e fui o terceiro mais votado em 2008, naquele ano eu fiz 2.335 votos. É muito voto até hoje. Né? Aí eu perdi por um voto. Aí passa um filme na cabeça da gente, né? Perdi por um voto, tu começa a achar culpados. Né? E não tem como não achar, porque isso está no teu íntimo, assim, está na tua consciência. Tá passando um cara na rua lá, eu acho que aquele cara não votou em mim. Né? Mas como é que tu vai saber se não? Só que daí foi quando, André, eu tive uma lição de vida muito interessante, sabe? E eu aprendi, né? Que tudo tem a sua hora. Né? O que Deus nos reserva, né? O relógio do homem lá de cima é bem diferente do relógio que nós temos no pulso. Ele tem a hora dele e nós temos a nossa. Só que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não são horas iguais. E a gente não entende isso, ou não aceita. Mas eu fiz um esforço muito grande para tentar entender. Né? E continuei trabalhando. Né? Não fui pego pelo desânimo, muito pelo contrário. Né? Fui pego pela motivação em superar aquele número de 2.335. Em 2012, na eleição seguinte, eu fui candidato novamente e praticamente dobrei o voto. Aí nós fizemos 4.187 votos. Até hoje, ninguém bateu esse número. Até hoje. É muito voto. E se eu colocar numa fila isso, eu não sei onde vai parar. Se colocar um atrás do outro, eu não sei se vai até no centro, até na Barra, até na Vila Lense. Não sei qual o tamanho dessa fila de 4.187. Isso é muita gente. Né? Isso também nos trouxe muita responsabilidade. Em 2016 eu tentei ser prefeito da cidade, né? E a cidade entendeu que não era o meu momento para ser prefeito de Jaraguá. Né? Perdi a eleição, fiz um pouco mais de 20 mil votos, mas é uma votação muito boa também. Né? Em 2020 eu fui candidato a vereador e me elegi vereador agora, com 2.156 votos, né? E que me faz ser vereador de Jaraguá com muita responsabilidade, quem sabe até igual, né? Ou de vocês um pouco maior até, porque vocês estão começando a vida política de vocês, a cidadania, né? E quem sabe vocês têm até mais responsabilidade do que os 11 vereadores titulares eleitos da Câmara, né? De ser vereador mirim, vereadora mirim, e ser vereador de uma cidade
de mais de 180 mil votos. Olha isso, André. Né? O Jair Pedro é vereador de uma cidade de 180 mil votos. Desculpe, 180 mil eleitores. Então, olha a responsabilidade que os vereadores têm. E vocês também. Porque vocês são vereadores de uma cidade muito grande. Né? Então, assim foi a minha história política, sabe? Motivado por fazer. Parar de reclamar, fazer. Né? Isso nos frustra muitas vezes, porque nem sempre nós conseguimos fazer. Vereador não é milagreiro, e vocês vão aprender isso, que quem sabe as proposições de vocês lá no plenário, vocês não conseguem botar em prática. Aí a gente se frustra, porque a gente queria fazer. Né? E a gente tem que trabalhar com isso. Né? Isso é o preço da democracia. Nós temos um executivo que executa, nós temos um legislativo que legisla, que fiscaliza, e nós temos o judiciário que está ali para fazer com que sejam cumpridas as leis. Isso tudo vocês estão aprendendo, né? E vão aprender ainda mais que a responsabilidade de vocês, eu acho que é um pouco maior do que a minha até, porque vocês têm ainda quantos anos de vida política pela frente? 20, 30 anos? Né? Nós aqui já estamos quase no final. Vocês têm muito tempo pela frente ainda. Vereador, e um dos nossos objetivos, através do programa Vereador Mirim, é trazer todo esse letramento político aos nossos mirins, à comunidade escolar, da qual eles participam também, falando desde os 3 poderes, mas principalmente desenvolvendo eles como cidadãos, né, para o futuro, enfim, e trazendo perspectivas, novas qualidades para a comunidade da qual eles estão inseridos. Vereador, vamos chegar à última pergunta dentro da área política e o Cauã faz ela para você. Vereador, qual seria o seu maior sonho na política? O meu maior sonho, Cauã, é ser um bom vereador. Ponto. Né? Ser um bom vereador. Para mim está tudo certo. Né? Como eu disse outras vezes, ser vereador em Jaraguá é tão importante e é de tanta responsabilidade que ser um bom vereador, né, que você não envergonhe os votos que te deram, né, que te credenciaram a ser vereador. Então eu assim não tenho muitos sonhos na política, eu quero ajudar. Ajudar como? Sendo vereador? Tudo certo, eu quero ser um bom vereador. Né? Ser um bom vereador para mim já é um motivo de satisfação, de dever cumprido. O que eu me propus a ser há uns anos atrás? Vereador. Eu sou vereador hoje, né? Serei até o final do ano que vem, né? E depois o próximo sonho eu vou sonhar na hora certa. Né? Mas hoje eu sonho ser um bom vereador, que para mim já é uma grande responsabilidade e motivo de alegria se eu conseguir ser um bom vereador para as pessoas que precisam de mim. Vereador, as nossas entrevistas aqui no programa têm sido muito reveladoras, mas nós queremos saber mais algumas questões do que o vereador Jair Pedro pensa. E desta forma, nós vamos realizar um bate-bola com o vereador. O que é um bate-bola? A gente faz uma pergunta, ou seja, os nossos vereadores mirins farão uma pergunta e o vereador pode responder com apenas uma palavra, certo? O vereador está preparado? Depende das perguntas, né? Mirins preparados? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Começa agora o bate-bola com o vereador Jair Pedro. Cor. Cor. Amarelo. Signo. Leão. Futebol. Vascão, pô. Casa Amarela. Um sonho. Super-herói. Posso falar um pouquinho sobre super-herói? Bem rapidinho? Pode sim. Pode ser heroína? Pode ser uma heroína. Quem vive me salvando? Sheila Spezia. Educação. Ponto de partida. Política. Ideal.
Helena, vamos finalizar o bate-bola com o vereador? Qual é a sua pergunta? Futuro. Hoje. Muito bem, pessoal. Com este bate-bola, nós estamos encerrando mais um programa Fala Vereador, que recebemos hoje o vereador Jair Pedre. Eu passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais no nosso programa e também fazer um fechamento de todo esse momento que vivemos aqui junto com os mirins. Muito bem, eu quero só dizer assim que eu estou muito feliz, André, muito feliz mesmo. É um momento diferente da Câmara de Vereadores, né? Quero parabenizar a tua equipe por isso, né? E parabenizar vocês. Não desistam, né? Não desistam do sonho, né? Seja qual for eles. Não desistam do sonho. Mesmo que encontrem algumas dificuldades no caminho, não desistam do sonho, né? Porque o sonho sempre vem acompanhado de alguém. E geralmente é alguém que precisa que vocês realizem aquele sonho, né? Sejam bons naquilo que vocês forem fazer. Sejam bons, né? E honrem sempre o pai e a mãe de vocês. Muito obrigado, vereador, pela sua participação e disponibilidade de bater este papo conosco. Agradeço também a você que nos assiste e aos vereadores mirins que aqui estão conosco. Lembro que todos os programas Fala Vereador encontram-se nas nossas redes sociais. Você pode assistir quando quiser e aproveite para curtir, deixar o seu recado, sua pergunta, mas o mais importante, compartilhe com os seus conhecidos, pois desta forma nós alcançaremos o nosso objetivo, que é conhecer melhor os nossos vereadores. Até a próxima, um grande abraço, até mais!